Imagine trabalhar numa profissão em que você não sabe o quanto vai ganhar, quantas horas vai ter que trabalhar durante o dia e também você não tem nenhuma proteção para circular pelo trânsito, você não tem nenhuma proteção a respeito da atual pandemia do coronavírus e você não tem direitos trabalhistas. Se você sofrer um acidente, você está por sua própria conta e risco. Imagina ter que pedalar mais de 50 km por dia no meio do trânsito caótico das nossas cidades, fazendo entregas, muitas vezes de comida, passando fome. Essa é a situação dos entregadores e entregadoras por aplicativo no Brasil hoje. E é por isso que nesse dia 1º de julho, essa categoria vai às ruas para se manifestar pedindo melhores condições de trabalho. O blog Marcelo Diniz vem hoje, com esse vídeo, falar um pouco para você da realidade dessas pessoas e um pouco das reivindicações que elas fazem. Quando a gente fala dos entregadores e entregadoras, a gente está falando de pessoas que muitas vezes só tiveram essa opção para trabalhar. Então, aquela célebre frase do senso comum, não está feliz, procura outra coisa, não cabe para essas pessoas. Muitas delas, inclusive, começaram a trabalhar com isso por causa da pandemia. Então é muito importante que toda a sociedade compreenda a importância do dia de hoje, né, a importância dessas reivindicações e compreenda que isso é justamente a antecipação de um debate que pode ser o futuro de muitas outras categorias. Então se hoje você não sofre com um problema, cuidado, daqui a algum tempo você pode começar a sofrer. Mas para a gente começar esse papo é importante a gente entender por que está acontecendo o break dos apps. As reivindicações da categoria são muito simples e muito pouco ambiciosas, digamos assim, né? Primeiro, essa manifestação está surgindo aqui no Brasil, mas ela já tem a agregação de trabalhadores e trabalhadoras da Argentina, do Chile, do México e de diversos outros países. Isso não acontece por acaso, porque essas empresas em geral são multinacionais. Então são empresas que lucram muito alto. Nós estamos falando aqui na casa dos milhões, bilhões. Isso é coisa muito grande, né? Não é qualquer empresa. Não são empresas pequenas que não teriam condições de se manter no mercado caso oferecessem melhores condições de trabalho para essas pessoas. Essa é a primeira coisa. Segundo, se fossem empresas pequenas que não tivessem a capacidade de promover a dignidade dos seus trabalhadores e trabalhadoras, então também não deveriam estar funcionando. Porque a dignidade do trabalhador e da trabalhadora tem que ser uma condição básica para o funcionamento de qualquer atividade comercial. Então vamos lá, né? Quais são as reivindicações do movimento? Primeiro, o aumento do valor do quilômetro rodado. O valor baixo ele causa as extensas jornadas de trabalho, em que as pessoas trabalham 10, 12, 15 horas por dia para poder conseguir o suficiente para fazer a manutenção do seu veículo, seja uma moto, seja um carro, seja uma bicicleta, e para poder ter o lucro suficiente para se manter. Segundo, o aumento do valor mínimo por entrega. O baixo valor, além de causar as jornadas extenuantes de trabalho, ele causa uma situação de extremo desperdício de tempo para essas pessoas. Porque muitas vezes as entregas são muito distantes e o valor pago elas só ficam sabendo depois que fazem a entrega. Então a pessoa está trabalhando sem saber quanto vai receber e muitas vezes não recebe o valor justo pelo seu trabalho. Muitas vezes, inclusive, o custo de ir e voltar e do tempo não compensa para essas pessoas. Por isso que é importante esse ponto. O terceiro ponto é o fim do sistema de pontuação e restrição do local. Porque o sistema de pontuação ele faz com que as pessoas tenham mais direito a fazer entregas ou menos direito a fazer entregas. E a restrição do local impede inclusive você que é consumidor desses aplicativos. Se você mora num bairro que é considerado mais violento ou num bairro que o acesso é um pouco mais difícil, você inclusive pode ter restrições do ponto de vista do pedido. Ou se você se encontra num local desse no momento de fazer o pedido. Então, essa reivindicação é importante para os trabalhadores e trabalhadoras, mas também é importante para os consumidores e consumidoras. Além disso, essas pessoas estão pedindo o seguro contra roubo, acidente e de vida. Porque todo trabalhador ou trabalhadora que está na atividade laboral tem direito a esse apoio da empresa. Por que esses trabalhadores e trabalhadoras não têm esse direito? Se eles se expõem muito mais, inclusive porque estão o tempo inteiro no trânsito, e estão também expostos à contaminação por doenças como a Covid-19. Nesse momento de pandemia, mais ainda, porque os pedidos aumentaram. As pessoas querem poder contar com esse tipo de serviço, mas muitas vezes a gente não atenta para o fato de que a gente está colocando outras vidas em risco. Outro pedido, né, outra reivindicação que está sendo feita pelo pessoal das entregas por aplicativo é essa questão do auxílio pandemia. Eles muitas vezes não têm equipamentos para se proteger, máscaras,
face shields, álcool em gel. No caso da Uber, por exemplo, a empresa até designou um vale álcool em gel, mas os trabalhadores e trabalhadoras dizem que a quantidade de álcool em gel que é determinada para cada um e cada uma não é suficiente nem para proteção durante uma semana. Isso é muito pouco. Além disso, trabalhadores e trabalhadoras de algumas empresas podem até ter direito a esse tipo de auxílio, mas para isso a burocracia atrapalha muito e acaba determinando uma perda de ganhos. Vamos lá. Desde o começo da pandemia a gente tem dito o quanto é importante ter teste para todo mundo. Infelizmente, no Brasil não tem teste suficiente para a gente saber, inclusive, quantas pessoas estão contaminadas hoje. Então por isso que se fala nessa subnotificação dos casos. Hoje a gente tem um número de casos que pode ser até 10 vezes maior, segundo alguns estudos. Então essas pessoas que trabalham com a entrega através de aplicativos, elas precisam fazer o exame, esperar o resultado do exame, apresentar a documentação por aplicativo, o aplicativo bloqueia o cadastro dessas pessoas por até 3 dias, e se a avaliação for de que elas não merecem receber esse auxílio, elas vão acumular os 3 dias perdidos por conta e risco delas mesmas, sem nenhuma compensação. A gente está perguntando se você acha isso justo, porque é importante que a gente se conscientize que esse segmento de trabalhadores precisa do nosso apoio, porque a gente entende que a classe trabalhadora é o lado mais fraco nessa relação. Então, quando a gente fala sobre essas bandeiras, é importante a gente também ter noção de que essas pessoas sofrem o tempo inteiro bloqueios indevidos. Se elas se negarem, por exemplo, a fazer algumas entregas, a pontuação cai e leva a um bloqueio. Se elas, por um acaso, sofreram um acidente no meio do caminho e o produto não foi entregue, elas recebem uma pontuação mais baixa e há o bloqueio. Então, todas essas situações fazem parte do dia a dia desses trabalhadores e trabalhadoras e é preciso que a gente não invisibilize essa situação. Porque muitas vezes é isso, a gente não toma consciência do lugar do outro na relação de consumo que a gente estabelece. É muito importante. As pessoas simplesmente não sabem por que elas estão sendo bloqueadas muitas vezes nesses aplicativos. E isso pode ter relação com o fato de que as empresas não dizem quantos trabalhadores e trabalhadoras estão cadastrados. E como eu disse antes, muita gente se cadastrou nesse período da pandemia por falta de opção de trabalho. Pessoas que tinham pequenos comércios, que prestavam pequenos serviços e que hoje não podem prestar os seus serviços originais, apelaram para essa situação para poder tentar manter a sua renda nesse momento de pandemia. E a gente sabe que a relação entre renda, local de moradia, cor de pele, tudo isso tem influenciado nos números, sim. Então é importante a gente fazer esse trabalho, né, essa reflexão a respeito da situação. Uma pesquisa online realizada pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, a Remir Trabalho, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mostra que 68,9% dos entregadores tiveram queda nos ganhos durante a pandemia. Contraditório, né? Já que o número de pedidos aumentou durante a pandemia. Mas vamos lá. Antes, 17% diziam ganhar em torno de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 por mês. Agora, são 34%, um terço do total. Por outro lado, caiu para 26,7% a proporção dos que afirmavam ganhar acima de 2 salários mínimos. Antes da pandemia, eram mais da metade, 51% desses trabalhadores e trabalhadoras. A pandemia também trouxe outra dificuldade. Houve empresas que, pressionadas, chegaram a oferecer o rendimento médio para quem comprovasse estar doente. Mas além daquela burocracia toda, né, de você esperar o teste e tudo mais, existem outras dificuldades, porque essas pessoas, se estiverem realmente muito doentes, elas não vão poder prestar as informações. É importante que a gente pense nisso também. Elas vão estar em isolamento, muitas vezes em locais sem acesso à internet, muitas vezes sem condições de usar o celular para avisar. E aí, como é que fica a situação dessas pessoas? Além disso, ainda tem uns detalhes graves. Os aplicativos, eles monitoram o tempo todo a atividade dessas pessoas para poder saber as rotas, né, as fugas de rota e tudo mais. Hoje essas pessoas vão estar numa manifestação e os aplicativos têm acesso à localização delas por conta dos seus celulares. A possibilidade da punição de pessoas simplesmente porque elas estão reivindicando melhores condições de trabalho, ela é muito real. Isso é diferente de outras classes de trabalhadores e trabalhadoras que são formalizados, que têm carteira assinada, que têm sindicatos. Essas pessoas, quando fazem greve, estão cortando da própria carne, estão cortando do próprio rendimento para poder fazer sua paralisação. E ainda podem ser punidas por isso. Então podem inclusive ser banidas das plataformas. Então se você quer ajudar essa classe de trabalhadores e trabalhadoras, primeiro, não faça pedido no dia de hoje. Porque se tiver muito pedido e tiver pouco entregador e entregadora,
O que é que as empresas fazem? Elas aumentam o valor pago no dia de hoje para influenciar que trabalhadores e trabalhadoras furem à greve. Segundo, você pode ir até a loja de aplicativos do seu celular e avaliar negativamente os aplicativos de entrega. E não só dar uma estrela, mas também escrever uma avaliação e dizer que você se importa com as condições de trabalho dessas pessoas. Isso é muito importante. Isso é consciência cidadã. Isso é contribuir para que as relações de trabalho na nossa sociedade elas avancem. Porque hoje o que a gente está vivendo no mundo é que as grandes empresas, os grandes donos dos meios de produção se utilizam da tecnologia para tentar aumentar a exploração da classe trabalhadora. Ou não tem trabalhadores e trabalhadoras de carteira assinada e até concursados e concursadas que hoje estão fazendo home office e estão sofrendo assédio para cumprir metas, mesmo estando trabalhando no meio de uma pandemia. Essas pessoas, muitas vezes, estão cumprindo jornadas de trabalho muito mais extensas do que cumpriam quando faziam trabalho presencial. O tipo de cobrança que essas pessoas recebem, os horários em que essas pessoas recebem essas cobranças. Então, nós estamos falando de uma categoria, mas nós estamos falando também do destino de toda a classe trabalhadora no país, de todos os cidadãos e cidadãs desse país que vendem a sua força de trabalho. O blog Marcelo Diniz, como já foi dito, apoia toda e qualquer reivindicação para a melhoria de trabalho, de condições de trabalho e para a melhoria de condições de vida da classe trabalhadora. Então é muito importante que você também faça parte dessa mobilização. E se você gostou desse conteúdo, a gente pede que você continue apoiando a mídia alternativa. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, participa das nossas lives que acontecem toda segunda-feira, às 19 horas, e fica por dentro de tudo que a classe trabalhadora, tudo que a sociedade está reivindicando, está questionando, né? Todas as notícias, para que você também saiba o que está acontecendo no país, para além daquilo que é mostrado pela grande mídia. Blog Marcelo Diniz, dialogando com o povo.